vamos continuar estudando Maquiavel. Oba! Então hoje a gente entra no capítulo 1 sobre os principados. Vamos lá. Todos os estados, todos os governos que houve e que imperaram sobre os homens foram ou são repúblicas ou principados. Os principados ou são hereditários, nos quais o sangue de seu senhor tenha sido príncipe por muito tempo, ou são novos. Os novos principados ou são totalmente novos, como foi Milão para Francisco Sforza. Vamos ver sobre Sforza. Capitão mercenário, casou-se com Bianca Maria Visconti, filha do Duque de Milão, Felipe Maria, tá certo? Com a morte do Duque, foi nomeado capitão-geral da República Ambrosiana na guerra contra Veneza, mas fez acordo com Veneza e em 1450 tornou-se Duque de Milão. Tá. Ou são como membros acrescentados ao estado hereditário do príncipe que os adquire, como é o reino de Nápoles para o rei de Espanha. Vamos ver? O rei de Espanha, Fernando, o Católico, que em 1504 tornou-se rei de Nápoles, de Federico de Aragão. Sobre Fernando, o Católico, ver também o capítulo 16. Aí tem uns capítulos que depois a gente vai ver quando a gente chegar lá. Vamos que nem Jack Estripador, vamos por parte. Então vamos lá. Estes domínios assim adquiridos estão acostumados ou a viver sob um príncipe ou a viver livres, e são adquiridos ou pelas armas de outrem, ou pelas próprias, ou por fortuna ou por virtude. Aqui virtude, por acaso, por sorte ou por intermédio da sabedoria do príncipe. Então esse é o outro sentido, de virtude para Maquiavel. Ao tempo de Maquiavel, virtude não significava somente razão, no sentido contemporâneo do termo. Entre outras coisas, podia ser a qualidade de saber agir na hora certa. É antes que a roda da fortuna despencasse para você, a hora certa, então, antes de despencar, essa é a hora certa de agir. Vamos lá. O segundo capítulo, pequenininho, alguns são pequenos, oba! Não, vamos lá, estamos andando. No segundo capítulo, fala sobre o principado hereditário. Deixarei de lado as repúblicas, porque em outra ocasião já me detive longamente sobre elas. Ele está se referindo no livro O Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, que depois, creio nós, que nós vamos ler e estudar aqui também. Porque a ideia aqui não é vocês também comentarem no intuito de dividir, né, compartilhar, dizer alguma curiosidade que às vezes o teu professor falou, você leu em algum outro livro, ou você imagina que possa ser, né? Porque não existe certo e errado. Na prova até que pode ser, dependendo da banca. Mas aqui também é um canal de pensadores. É um canal que você é um pensador e assim tem o seu direito de refletir e de dizer o que você acha que pode ser. Ok? É um lugar pra gente aprender e compartilhar. É tipo um circo dos filósofos. Então vamos lá. Tratarei apenas do principado urdindo os princípios mencionados e argumentarei como estes principados podem ser governados e mantidos. Digo, portanto, que são muitos menores as dificuldades para manter os estados hereditários e habitados ao sangue de seu príncipe do que aqueles novos, pois basta apenas não preterir a ordem de seus antepassados e contemporaneizar com os acidentes de percurso. De forma que, se esse príncipe tem capacidade normal, há de se manter sempre em seu estado, se não houver uma força extraordinária e excessiva que o dele o prive. Mesmo privado,
Por mais sinistro que seja, o usurpador acaba por reconquistá-lo. Isso que ele disse é óbvio, né? O povo tá lá acostumado com a mesmice, com aquelas regras, com aqueles costumes. Então eles vão considerar aquilo super normal e não vão se rebelar. Agora o contrário, que depois ele deve comentar, né? Os não hereditários. O contrário é bem mais complicado, né? O povo lá tá acostumado com um costume. Aí chega um outro, né? Um outro governante, outro príncipe para governar aquele principado. E começa a impor costumes e regras diferentes do que aquele povo estava acostumado. Aí ele vai ter problemas, convenhamos. A civilização não muda, já dizia Plutarco. Conheça o passado, você vai conhecer o presente, você vai conhecer o futuro. Conheça as causas e as consequências, a solução de resolver os problemas, você vai conseguir resolver o mesmo problema do passado, no presente e no futuro. Ai, que população chata, tudo igual. Né? Ô povinho, e tem aqueles que dizem que o mundo evolui. Né, o pessoal, os filósofos meio que teólicos, de Deus. Existem teólicos? Olha, eu tenho direito ao uso de neologismo, não existe essa palavra. Eu tenho esse direito. Ok? Então vamos lá. Onde que eu parei? Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara. Trata-se de Hercules de Este, derrotado pelos venezianos e seu sucessor privado de seu estado por Júlio II na Guerra de Liga Santa. Aí eu tô pulando, tô falando as datas, porque fica número demais na nossa cabeça. Às vezes eu acho que às vezes atrapalha. Então tô tentando pegar só quem é a pessoa em si. Então vamos lá. Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara, que não resistia aos assaltos dos venezianos. Tá, aqui eu vou dizer, 1484. Né, aos dois, Papa Júlio em 1510, por razões outras e não por ser antigo naquele domínio. Pois o príncipe natural tem menos razões e menor necessidade de ofender, donde resulta que é mais amado. E se vícios extraordinários não o tornam odiado, é razoável que naturalmente seja bem quisto pelos seus. Na antiguidade, na continuidade do poder, desaparecem as memórias e as razões das inovações, pois uma mutação sempre deixa as fundações para a edificação de outras. Agora a gente vai entrar num capítulo um pouquinho maior, mas aí eu paro nesse, quando eu acabar o terceiro capítulo, para a gente tentar absorver essa informação e amanhã, isso que é legal, né? Um estudo diário, né? É bem homeopático e diariamente, então você não vai cansar muito, porque é pouco. O que é 20, até agora só 8 minutos, olha que pobreza! Será que eu vou pegar o quarto capítulo? Não! Tá bom. Então vamos lá, terceiro capítulo, sobre o principado misto. Contudo, as dificuldades estão no principado novo. Primeiro, se não é completamente novo, mas um membro. Aqui um membro acrescido a um corpo maior, ou seja, um principado recentemente adquirido por um monarca que governa outros principados, estes herdados e não conquistados. Deu para entender, né? Então vamos lá. Conjunto que se pode quase chamar de misto. A sua instabilidade nasce primeiramente de uma dificuldade natural, comum a todos os novos principados. Os homens mudam de senhor por vontade própria, acreditando que assim melhoram de vida. A esta crença os faz tomar das armas contra aquele, no que se enganam, porque depois a experiência lhes mostra que pioraram de vida. É que nem político aqui no Brasil, né? Ai, meu Deus. Você quer tirar do poder? Peraí, gente. Tô comendo alguma coisa. Cabelo.
que nem aqui no Brasil, você quer tirar o político do poder, tira e acaba entrando igual ou pior. Ou que nem você quer trocar de marido, você troca de marido pensando que vai ter uma vida melhor, que vai se livrar daquele traste. Aí quando você casa de novo, você vê que é tudo igual. Nunca casei não, gente, mas eu observo. Então vamos lá. Onde que eu parei? Tá. O que resulta de outra necessidade natural e comum, já que o novo príncipe sempre precisa ofender seus novos súditos, com soldados, ofender mesmo, e com infinitas outras injúrias à sua nova aquisição, de modo que terás como inimigos todos aqueles que ofendeste ao ocupar o principado, e não poderás manter como amigos aqueles que o colocaram lá, pois não pode satisfazer as expectativas deles a contento, e não pode usar contra eles medidas enérgicas, porque é deles devedor. É igual a política de hoje, gente, não muda nada, o mudinho tédio. Então vamos lá. Pois ainda que seus exércitos sejam poderosíssimos, sempre terá necessidade do favor dos provincianos, quando entras numa província. Maquiavel usa o termo província, tendo em mente o modelo dos romanos, para os quais a província era o país submetido à dominação romana, fora da Itália. Aqui significa, pois, externa ao Estado, ao principado de partida. Vamos lá. Por estas razões, Luís XII conquistou Milão em 1499. Ludovico Moro refugiou-se então na Alemanha. Será que esse Ludovico é aquele do filme Ludovico? Filme alemão? Será que é a mesma pessoa? Não sei. Você sabe? Diz aí se é o mesmo. Voltou em janeiro de 1500, convocado pelos milaneses em revolta, e expulsou os franceses. Depois traídos pelos mercenários suíços que o ajudaram na reconquista da cidade. Foi recapturado e levado prisioneiro para o castelo de Loches, na França, onde morreu. Então vamos voltar lá ao texto. Por estas razões, Luís XII, rei da França, ocupou rapidamente Milão e rapidamente a perdeu. Coitado! Isso é importante. As razões que o fizeram Luís XII perdeu seu principado. Anota aí, gente. E da primeira vez, para expulsá-lo, bastaram as forças próprias de Ludovico. Porque aqueles que haviam aberto as portas ao francês, vendo-se enganados em sua opinião e sobre o bem futuro que esperavam, não podiam suportar os incômodos causados pelo novo príncipe. É bem verdade que, uma vez conquistados os países rebelados, pela segunda vez, é mais difícil perdê-los, porque o Senhor, com o pretexto da rebelião anterior, terá menos escrúpulo para punir delinquentes, livrar-se do que dele suspeitam, precaver-se nas partes mais fracas. De modo que, se da primeira vez bastou um duque Ludovico para retornar a Milão, do rei de França, ao perdê-la pela segunda vez, foi necessário que o mundo inteiro se juntasse. Em 1512, Luís XII teve de ceder às forças da Liga Santa, que é o Papa, Espanha e Veneza. É legal isso, a Liga Santa. O que é a Liga Santa? É isso aí. O Papa, a Espanha e Veneza. Isso a gente não sabia não, você sabia? Bom pra pegadinha, eu sou boa pra enxergar pegadinha. Eu numa banca dessa aí, que maravilha, cada pegadinha, fazer cada pergunta que ninguém ia saber. Eu não prestei atenção nisso.
Poxa, vou matar essa mulher da banca. Fez uma pergunta que eu nem sabia que tinha no livro. Ai, me convida aí, gente, pra fazer as provas, hein, das bancas. Vou pegar muita gente, né? É engraçado. Eu já dei aula para um professor universitário, para alguns professores universitários, né? Eles são assim, durões, né? Mas quando eles estão na posição de aluno, eu viro assim para eles: vou te dar uma prova para ver como você está. Não, prova não. Tem que rir, né? Ser carrasco é bom só quando o outro é torturado, né? Tá bom, vamos lá. Vamos continuar. Para retomá-la, e ainda que os exércitos franceses fossem dizimados ou expulsos da Itália, o que resulta das razões acima citadas. Não obstante, a cidade lhe foi tomada da primeira e da segunda vez. As razões universais da primeira derrota, outra coisa importante, já foram descritas. Resta agora explicar a segunda e verificar de quais remédios, de novo, podia dispor e de quais pode dispor um príncipe em sua situação. Para poder melhorar, manter a sua conquista, coisa que a França não fez. Digo, portanto, que esses estados conquistados e anexados a um estado antigo pertencente ao conquistador, portanto, um estado hereditário, ou são da mesma província e da mesma língua, ou não são. Quando são, há grande facilidade de conservá-los, principalmente quando os novos súditos não estão habituados à liberdade. E para possuí-los com segurança, basta extinguir a linhagem do príncipe que os dominava, pois nas outras coisas, mantidas as antigas condições e não havendo diversidades culturais, os homens vivem tranquilamente, como ocorre em Borgonha, na Bretanha, na Gasconha, na Normandia, que há tanto tempo estão com a França. A Normandia foi anexada à França em 1204, a Gasconha, que eu nunca ouvi falar, em 1453, e Borgonha em 1477 e a Bretanha em 1491. Embora exista alguma diversidade linguística, os costumes são semelhantes e podem facilmente conciliar-se. E quem adquire tais territórios, se o deseja manter, deve respeitar duas regras. 1. Extinguir o sangue do príncipe anterior. 2. Deixa eu contar quanto dedo. 2. Vamos lá. 2. Não alterar nem as leis nem os impostos do território conquistado, de forma que, em breve tempo, o novo território torne-se um só corpo com o principado antigo. Ou seja, aquilo que eu já tinha dito antes, né? É óbvio. A gente que observa o ser humano e a sociedade, a gente sabe como era no passado, como é no presente, como será no futuro. Tudo igual ao ser humano. Vamos lá. Mas as dificuldades estão na aquisição de estado de uma província com língua, costume e leis diferentes. Nesse caso, são necessárias muita sorte e muita indústria. Indústria aqui no sentido de capacidade operacional, muito engenho, para conservá-los. Uma das melhores soluções é que o conquistador vá morar no território conquistado. É aquela mesma história, né? Ditado popular. É o olho do dono que engorda o gado, né? O que tornaria a possessão mais segura e mais durável, como foi o caso com o turco na Grécia, referência à ocupação na Península Balcânica pelos turcos a partir de 1453, conquista de Constantinopla, o qual, tendo observado todas as outras regras para manter aquele estado, não conseguiria conservá-lo se não fosse morar lá, pois estando presente,
vê nascerem as desordens que podem logo ser remediadas. Não estando lá, sabe delas quando já cresceram e não há mais remédio. Além disso, com a presença do soberano, a província não é espoliada pelos seus prepostos. Os súditos ficam satisfeitos por poderem recorrer a um príncipe próximo, donde, sendo bons, têm mais razões para amá-lo, e, caso contrário, mais razões para temê-lo. Se não pode me amá-lo, que me odeie. Quem de fora quisesse assaltar este estado, excitaria, habitando só com grande dificuldade, o príncipe conquistador perderia. O segundo melhor remédio é fundar colônias em um ou dois pontos da província anexada, que funcione como grilhões, pois é necessário fazer isso ou manter ali muitas tropas. Não se gasta muito nas colônias, e com pouco ou nenhuma despesa podem ser fundadas e mantidas. E isso só ofenderá aqueles a quem se tomam os campos e as casas dadas aos novos habitantes. E esses são uma mínima parte daquele estado. Os ofendidos permanecem dispersos e pobres. Não pode causar dano. E todos os demais não ofendidos devem aquietar-se com medo de errar e de ser também espoliados. Concluo que tais colônias não dão despesas, são mais fiéis, ofendem menos, e os ofendidos não podem causar dano, pois são pobres e estão dispersos, como já se disse. Donde se observa que os homens devem ser tratados com indulgência ou com extremo rigor, pois vingam-se das ofensas leves, mas não se pode vingar das graves. Assim, a ofensa deve ser feita de modo a neutralizar as possibilidades da vingança. Mas se, em vez das colônias, mantém-se tropas na província conquistada, gasta-se muito mais, consumindo com a guarda toda a receita advinda daquele estado, de modo que a aquisição torna-se perda, e ofende muito mais, porque prejudica aquele estado inteiro, com as movimentações do exército e seus alojamentos por toda parte, ofendendo a cada um dos habitantes e transformando todos em seus inimigos. E quem lhe pode lhe prejudicar são os inimigos, que permanecem derrotados em sua própria casa. Portanto, de qualquer ponto de vista, as tropas são tão inúteis quanto é útil o estabelecimento das colônias. O que eu percebi aqui, ó, ele fala, os pobres... tá um barulho na rua, eu fico com medo de fazer mais barulho aqui. Mas, voltando, os pobres, né, que nem hoje em dia, né, quanto mais pobre é uma forma de manipular a pessoa, né, porque, na verdade, o pobre é desvalorizado, que ele fala não tem valor, ele não tem dinheiro para ter ferramentas, meios de combater certas coisas, né, então... O rico sempre ganha, o rico sempre tem como comprar a vitória, né? Comprar a bajulância. Isso, sinceramente, não mudou até hoje, né? Convenhamos, vamos ser sinceros, né? Quem ocupa uma província estrangeira também deve, como já se disse, tornar-se chefe e defensor dos vizinhos, poderosos mas menores. Tratar de enfraquecer os mais fortes daquela província e de se precaver, para que, por acidente, não se conquiste um outro estrangeiro, tão potente quanto ele mesmo. E sempre intervirá alguém convidado pelos descontentes da província, por excessiva ambição ou por medo, como já se viu quando os estólios introduziram os romanos na Grécia. Na Grécia, quando Filipe V, um macedônio, os estólios de fato uniram-se aos romanos, mas só em um segundo momento. Maquiavel acha mais importante a substância dos fatos do que a exatidão dos detalhes. Em toda a província que conquistaram os romanos tiveram a junta de provincianos. A ordem das coisas é que, assim que um estrangeiro poderoso entra numa província, recebe a adesão de todos que ali são menos potentes, movidos pela inveja que tem de quem está acima deles.
Tanto é que o estrangeiro não terá trabalho em conquistar os mais fracos, que logo de boa vontade adere ao Estado conquistador. Eu sei que pode ser que eu venha fazer algum comentário desnecessário no sentido de prova sobre Maquiavel, mas como filósofa crítica, que eu me considero, não são desnecessários alguns comentários que eu vou me fazer. Por exemplo, aqui diz que os pobres estão com inveja desses poderosos, por isso que eles se rebelam. Na verdade, isso é um jogo dialético, né? Você distorce a coisa pro sentido que te convém, né? É mais fácil dizer que a pessoa está com inveja de você do que você dizer que você está errado e aquela pessoa ali, na verdade, está vendo uma coisa que você está excedendo contra ela, né? Esse canal é o canal que te faz pensar e refletir, que não te deixa uma simples ameba que confirme todos e todos. É uma forma diferente de pensar? Sim. Você vai enxergar além do que você viu e ouviu até agora. Continue aqui, se inscreva. Vamos lá. Deve somente se preocupar com que não acumule muita força ou muita autoridade, com suas próprias forças ou com o favor deles. Pode facilmente conter os mais potentes para continuar como o único árbitro dessa província. E quem assim não governar perderá rapidamente o que conquistou. Enquanto estiver no poder, enfrentará infinitas dificuldades e aborrecimentos. Nas províncias que conquistaram, os romanos observaram muito bem essas regras, enviaram os colonos, entretiveram os mais fracos sem aumentar seu poder, contiveram os fortes e não deixaram crescer a reputação de estrangeiros poderosos. Olha só, e não deixaram crescer a reputação de estrangeiros poderosos. É tipo um marketing, né? Uma mídia, né? Faz até lembrar do Estado Islâmico, que dizem que eles têm um marketing muito bom. Vai ver que eles leram Maquiavel, né? Então vamos lá. Basta-me apenas a província da Grécia. Como exemplo, foram entretidos os aqueus e os estólios. Foi contido o reino de Macedônia. Antíoco foi expulso. Jamais os méritos de aqueus e estólios lhes permitiram acrescentar algum estado, nem as habilidades de Filipe lhe permitiram tornar-se amigo dos romanos sem sair enfraquecidos, nem o poder de Antíoco lhe permitiu ter um estado naquela província, pois os romanos fizeram, nestes casos, o que todos os príncipes sábios devem fazer, não somente se preocupar com os obstáculos presentes, mas também com os futuros, e ir ao encontro deles com todos os recursos, pois, previstos de longe, podem ser facilmente remediados. Mas, se esperes que se aproximem de ti, o remédio não resolve, porque a doença se torna incurável. É como a tísica, que no princípio, segundo os médicos, é fácil de curar e difícil de reconhecer, mas com o passar do tempo, não tendo sido medicada precocemente, torna-se fácil de reconhecer, mais difícil de curar. Assim ocorre com os assuntos de Estado, pois conhecendo antecipadamente o que só é possível àquele que é prudente, os males que surgem curam-se rapidamente, mas quando, por não serem conhecidos, são deixados a crescer de maneira que qualquer um pode reconhecê-los, não há mais remédio. Mas os romanos, vendo de antemão os inconvenientes, sempre os remediaram, e não os deixaram jamais evoluir para escapar de uma guerra, porque sabiam que a guerra não se evita, mas se retarda em favor de outrem. Assim, quiseram guerrear Filipe e Antíoco na Grécia, para não precisar guerreá-los na Itália, e por algum tempo podiam escapar de uma e de outra contenda, o que não quiseram.
Nunca lhes agradou tampouco o conselho que está nos dias de hoje, constantemente na boca dos sábios, que é gozar do benefício do tempo, mas preferiam confiar nas próprias virtudes e prudências, pois o tempo traz consigo qualquer coisa, e pode trazer tanto bem como mal, e tanto mal como bem. Mas voltemos à França, examinemos se fez algumas dessas coisas. Aqui, pela primeira vez na obra, o método é posto à prova, de forma concreta. O exemplo histórico de Roma Antiga é usado para avaliar as ações dos contemporâneos de Maquiavel. Falarei de Luís e não de Carlos. Carlos VIII esteve na Itália e Luís XII. Pois o primeiro, que é o Luís, teve a mais longa possessão na Itália, e se vê melhor os seus progressos. Vereis como fez o contrário do que se deve fazer para manter um Estado em uma província estrangeira. O rei Luís foi colocado na Itália pela ambição dos venezianos, que queriam metade do estado da Lombardia com a sua vinda. Não quero censurar a escolha do rei, pois querendo começar a colocar um pé na Itália e não tendo nesta província amigos, ao contrário, lhe estando fechadas todas as portas, devido ao comportamento do rei Carlos, foi forçado a aceitar as amizades que podia, e a escolha teria dado certo se, nas demais ações políticas, não tivesse cometido erro algum. Uma vez conquistada a Lombardia, o rei recuperou imediatamente a reputação que lhe tomara Carlos. Gênova capitulou, os florentinos tornaram-se seus amigos, o marquês de Ferrara Bentivogli, a senhora Furli, os senhores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Carnerino, de Piombino, a gente de Lucca, de Pisa, de Siena. Todos correram ao seu encontro para se tornarem seus amigos. Então puderam os venezianos sopesar a temeridade de sua decisão. Para ganhar 2 tratos de terra na Lombardia, fizeram do rei francês o senhor de 1/3 da Itália. Considere-se agora com quão pouca dificuldade podia o rei manter sua reputação na Itália. Se tivesse observado as regras acima descritas e mantivesse seguros e defendido todos os seus amigos, os quais, por serem em grande número e fracos, e com medo, alguns da igreja, outros dos venezianos, precisavam sempre estar a seu lado, e por meio dele seria mais fácil proteger-se de quem continuava poderoso. Mas assim que ocupou Milão, fez o contrário. Luís XII tentou seduzir as maiores potências da época, garantiu a Veneza sua conquista no reino de Nápoles e colocou tropas francesas à disposição de César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, para conquistar a Romanha. Onde que eu parei? Tá. Fez o contrário, ajudando o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Nem se deu conta de que, com essa decisão, se enfraquecia, afastando de si os amigos que contavam com sua proteção, e fortalecia a igreja, acrescentando poder temporal ao poder espiritual dela, que já lhe dá tanta autoridade. E feito o primeiro erro, foi constrangido a prosseguir, a ponto de precisar vir à Itália, para pôr termo à ambição de Alexandre e impedir que se tornasse senhor da Toscana. Não lhe bastou ter fortalecido a igreja e perdido os amigos. Quis o reino de Nápoles e o dividiu com o rei da Espanha, onde era antes o árbitro da Itália. Colocou um companheiro, ao qual os ambiciosos daquela província e os descontentes com ele pudessem recorrer,
e onde podia colocar um soberano obediente. Traiu-o e pôs no lugar outro que podia expulsá-lo. É coisa verdadeiramente muito natural e comum desejar conquistar, e sempre, quando os homens podem fazê-lo, serão louvados e não criticados. Mas quando não podem e o fazem de qualquer maneira, aqui está o erro e a recriminação. Portanto, se a França podia tomar Nápoles com suas próprias forças, devia tê-lo feito. Se não podia, não devia dividir o reino. E se a divisão de Lombardia com os venezianos foi justificável, porque com ela pôs o pé na Itália, e de Nápoles é recriminável por ter sido desnecessária. Portanto, Luís cometeu estes 5 erros. Isso também é importante. Quais foram os 5 erros que Maquiavel apontou referente ao rei Luís? Eliminou as menores potências, acrescentou o poder de uma grande potência da Itália, colocou ali um estrangeiro poderosíssimo, não foi morar lá, não fundou colônias. Isso é importante, hein? Anota aí. Mesmo esses erros poderiam não lhe causar danos em vida, se não tivesse cometido o 6º. Tomou as terras dos venezianos na Lombardia, se não tivesse aumentado o poder da igreja, nem colocado a Espanha na Itália, seria bem razoável e necessário redimensionar o poder dos venezianos. Mas tendo tomado aquelas 2 decisões, nunca poderia ter consentido na ruína deles, pois com os venezianos potentes teriam sempre mantido os outros longe da Lombardia, seja porque os venezianos não teriam consentido sem que se tornassem senhores eles mesmos, seja porque os outros não quereriam tomar a Lombardia da França para entregar aos venezianos, e ninguém ousaria enfrentar as 2 forças. E se alguém dissesse o rei Luís cedeu a Romanha a Alexandre e Nápoles à Espanha para evitar uma guerra, respondo, com as razões ditas acima, que não se deve nunca permitir a continuidade de um distúrbio para evitar uma guerra, pois essa não se evita, mas se adia em 3 detrimentos. Vamos ver o que ele fala sobre os detrimentos. Detrimentos do príncipe conquistador. Não disse nada, né? E se outros alegassem os favores que o rei devia ao Papa, em troca da anulação de seu casamento e da nomeação do cardeal Juan Jorge de Ambrosia, conselheiro do Luís XII. Respondo com aquilo que direi abaixo sobre a fé dos príncipes e de como deve ser observada. O rei Luís perdeu, portanto, a Lombardia, por não ter observado nenhum dos termos observados por outros que tomaram províncias e as quiseram manter. Nem se trata de milagre algum, pois é muito comum e razoável, e foi disso em Nantes com Juan, quando Valentino, que assim era popularmente chamado César Borgia, Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava Romanha, porque quando o cardeal de Rouen me disse que os italianos não entendiam de guerra, respondi que os franceses não entendiam de Estado, pois se entendesse, não deixariam a igreja crescer tanto. E a experiência mostrou que na Itália a grandeza da igreja e da Espanha foi causada pela França, e a ruína desta foi causada por elas, donde se extrai uma regra geral, que nunca ou raramente falha. Quem torna a outra impotente se arruína, porque a potência resulta de engenho ou força, e tanto um como outra despertam a suspeita de quem se tornou poderoso. Bom, acabamos até o 3º capítulo. Bastante interessante, né? Bom, se inscreva no canal, comente e divida suas reflexões
E compartilhe, vamos fazer esse canal ficar mais animado. Quem sabe a gente faça um hangout ao vivo um dia. Aí a gente pode fazer um bate-bola. E continue seguindo o canal e os próximos capítulos de Maquiavel.